Boa noite. O Roda de Entrevista está começando e hoje vamos fazer uma análise das eleições em Goiânia, em Anápolis e em todo o Brasil. O que muda no cenário político agora? Quais são as perspectivas? Enfim, como cada partido, cada coligação, cada eleito, cada derrotado, cada grupo que compõe agrupamentos políticos vão passar a viver agora depois desse resultado. E o nosso convidado de hoje é o Francisco Tavares. Ele que é professor e coordenador do programa de pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Goiás. Boa noite, professor. Um prazer tê-lo com a gente. Boa noite. Para mim que é uma alegria e uma honra estar aqui para a gente conversar um pouco sobre a política em Goiânia, em Goiás e nacionalmente depois dessas eleições. O Francisco, que é graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Ciências Políticas também pela UFMG e também doutor em Ciência Política, tudo pela UFMG. E ele que hoje, como falei agora há pouco, coordena o programa de Ciência Política da Universidade Federal de Goiás. E para ajudar a gente a entrevistar, a conversar com o Francisco, nós temos a Honória Ditz, da Rádio Vinha FM. Honória, é um prazer tê-la com a gente aqui. Muito obrigado pela sua presença. O prazer é todo meu. E o Marcelo Heleno, da 820 AM. Marcelo, muito obrigado, da 820 Band AM. Marcelo, muito obrigado. Eu que agradeço o convite e tenho prestado as análises também ao portal Mais Goiás. Umas 3 vezes por semana está lá um textinho. Jornalismo que a gente não pode exercitar numa casa só, né, hoje, não, Marcelo? Não. Não tem jeito. Francisco, primeira pergunta, partamos de Goiânia. Qual que é a sua análise do resultado? A eleição de Iris Rezende pela 4ª vez como prefeito de Goiânia, confirmando que as pesquisas falavam que o cenário já se configurava. Foi a vitória do velho no duplo sentido? Pois é, Goiânia é uma cidade muito curiosa do ponto de vista do tipo de pesquisa científica que a gente faz para entender o comportamento das eleitoras e dos eleitores e depois os resultados que aparecem. No começo do ano, o professor Pedro Mundim, lá da Universidade Federal de Goiás, nos liderou em uma pesquisa chamada ESEG, Estudo sobre Eleições em Goiás. E algo que ficou muito bem detectado ali por esses dados empíricos é que o eleitorado na cidade dizia que queria novidade, renovação, propostas diferentes. E quando vêm as eleições, nós vimos o resultado que aconteceu. Isso se explica, na verdade, primeiro por um mantra que todo cientista político tem que conhecer. Resultados eleitorais são sempre multifatoriais. Então a gente pode começar aqui tentando pensar qual era o limite do delegado Valdir, porque tinha um tipo de mercado eleitoral que ele não conseguiria alcançar. A gente pode pensar como foram compostas as alianças no campo da candidatura do Vanderlan. A gente pode discutir qual é o problema da baixa popularidade de Paulo Garcia associada ao antipetismo em âmbito nacional a inviabilizar a candidatura de Adriana Corsi. E quando a gente vai jogando todos esses fatores, chega um segundo mantra importantíssimo na ciência política. A campanha importa. Ciência política, portanto, não é algo que se dê apenas a partir de preferências pré-determinadas dos eleitores, sem pensarmos o que acontece na própria dinâmica da campanha. Então, esses elementos específicos da cidade, somados ao modo como cada partido fez suas alianças, cada marqueteiro pensou a sua comunicação, o tempo de TV, que é um recurso fundamental que cada coligação conseguiu, levou Iris Rezende a mais uma vez se eleger prefeito da cidade. O Marcelo se manifestou quando você falou em mudanças. O que você já ia perguntar, Marcelo? Não, é esse o comportamento, esse desejo que está em todo o Brasil, das manifestações de julho de 2013. Precisamos mudar. Eu lembro de uma emissora de rádio que eu trabalhei que todo mundo falava assim, nós precisamos mudar o programa. Tá, mas nós vamos fazer o quê a partir disso, né? Não adianta a gente chegar para a direção da rádio, nós vamos mudar, mas vamos mudar para onde? Vamos fazer o quê? O eleitor parece que é muito isso, quer mudança, quer algo novo. Mas aí, quando chega na hora de secar o bagaço, se não houver uma alternativa viável dentro do novo, que acho que é isso que o professor está colocando, ele vai tentar se segurar naquilo que ele já conhece. Foi assim em várias reeleições presidenciais, de Fernando Henrique é assim, a de Lula é assim, a de Dilma é assim. Aqui em Goiás, nesse 2014, Marconi é reeleito também com esse clima de mudança no ar. E com a prefeitura não foi diferente. O candidato que tenderia a pegar esse sentimento de mudança era o delegado Valdir.
Só que eu escrevi isso no blog, enquanto o delegado Valdir não entender a eleição dele para deputado federal, vai ser difícil ele fazer qualquer coisa. Que ele acha que o mesmo erro. Eu tenho 275 mil votos, que é outro mantra. Ele não tem 275 mil votos e Goiânia mostrou para ele que ele não tem esses votos. Ele teve esses votos na eleição passada. O que ele fez para segurar? Como é que ele faz para reproduzir isso, para multiplicar isso e viabilizar? Como fazer? Como? Eu acho que tem 2 pontos importantes aí. O primeiro, no que se refere a quando é que uma novidade consegue se viabilizar do ponto de vista eleitoral. Convenhamos que no Brasil, por razões institucionais eleitorais, isso não é tão simples como parece. Vamos pensar a experiência em outros países do mundo, cujas instituições eleitorais, sistema partidário, distribuição de tempo de TV, mecanismos e critérios para que você transforme votos em cadeiras no parlamento ou em posições no poder executivo. Quando você mexe nas instituições, portanto, o que acontece com a mudança? Vamos pensar na Espanha. O mesmo sentimento de insatisfação, crise econômica, protestos, né? O 15M espanhol é muito semelhante ao junho brasileiro de 2013. Aquilo leva ao surgimento de 2 novos partidos altamente competitivos que não faziam parte do modelo bipartidário na transição democrática do país. Os Ciudadanos pela centro-direita e o Podemos pela centro-esquerda. Mas o fato é que o modelo institucional espanhol permite partidos desafiantes. Permite, então, que um outsider, alguém que vem de fora, se torne competitivo eleitoralmente. Vamos pensar o exemplo da Grécia também. Um pequeno partido, com um nome já bastante ousado, Coalizão da Esquerda Radical, o Syriza, tinha 0,8% de intenções nas primeiras eleições que disputa e consegue depois fazer o primeiro-ministro, que é bem verdade, não cumpriu o programa político para o qual foi eleito, mas essa é uma outra questão no âmbito da economia política. Mas do ponto de vista das instituições, o modelo parlamentarista grego, o modelo espanhol permitem que novos atores entrem em cena, que novas conformações partidárias, até mesmo ideológicas, alcancem o Estado. O que se entende é que o Brasil tem uma institucionalidade eleitoral pouco porosa. Se, por um lado, há muitos partidos, a possibilidade de um partido se revelar competitivo, de fato, dada a distribuição de tempo de TV, dada a distribuição de fundo partidário, a própria maneira como o país opera geograficamente, esse é um país continental, para você fundar um partido você precisa chegar em várias localidades, torna menos provável que outsiders apareçam. Essa é uma primeira questão de natureza institucional. Quanto ao fenômeno do delegado Valdir, eu acho que você tem toda a razão, Marcelo. Assim, uma coisa é uma candidatura para o legislativo, outra coisa é uma candidatura majoritária para o executivo. Até aqui, Russomano em São Paulo, Bolsonaro no Rio de Janeiro, delegado Valdir aqui, representa um pensamento de um tipo de direita mais personalista, mais populista, que ainda não encontra demograficamente no nosso país maiorias que lhes permitam ganhar um poder executivo. Eu digo ainda, porque demografia também muda, cultura também muda e pode ser que um dia essas candidaturas se tornem viáveis. Quando ele lançou a candidatura, eu conversava com vários cientistas políticos que diziam: essa é uma candidatura precificada, que é um termo que a gente pega emprestado lá dos economistas que estudam o mercado de capitais. O que significa isso? Ele vai muito longe, mas até um certo percentual, porque a partir dali é rejeição. E aí é muito difícil furar esse bloqueio, por melhor que seja a campanha, porque se ele se reinventa também como uma outra pessoa no meio da campanha, ele perde aquele eleitorado cativo. Agora, do ponto de vista dele, taticamente foi muito interessante, porque ele se apresenta, se amanhã a opinião pública muda, ele é o nome para ocupar esse mercado eleitoral. Exato, mas aí quando eu falo da questão de trabalhar, é justamente isso. Ele vai sozinho, com um partido só, sem aliança, sem os multiplicadores e tudo mais. Aí ele se mostra um péssimo articulador, a campanha perde consistência e o candidato em si vai virando pó. Ele sai da liderança para ser mais um. Isso é uma prova que, por mais que rejeitem partidos políticos, eles são necessários à estrutura partidária. Mas a Honora estava com uma pergunta. Eu quero trazer, em relação ainda à eleição do Iris Rezende, trazer um outro dado aqui para a nossa conversa. É que normalmente em Goiás, que se tem notícia que eu me recorde, nenhuma vez o governador fez o prefeito na capital. Tem sempre essa rejeição. Quem está no poder como governo perde a prefeitura. Então, a sociedade, os eleitores, o governador normalmente não é bem avaliado na capital. E esse é um dado que eu gostaria que o senhor analisasse. E junto dessa pergunta também, por que a campanha do prefeito Iris Rezende, eleito agora,
eles conseguiram colar a imagem do Vanderlan com o Íris, com Marconi Perillo, com o governador, mas a campanha do Vanderlan não conseguiu colar a campanha do Íris com o Paulo Garcia, porque o Íris é o padrinho político do Paulo Garcia. Foi ele que colocou, ele que pediu para os eleitores para votar nele da última eleição. Eu acho que tem um ponto muito interessante aí, à medida em que, se a gente pensar, né, como que você conduz uma campanha no momento em que é associado a um grande eleitor, portanto, alguém que te empresta votos, qual é a melhor tática no momento em que esse grande eleitor não tem a popularidade que você quer? Este ano, nós sabemos, foram eleições, dada a crise econômica, dado o processo de impeachment, dada a baixíssima avaliação no contexto da própria crise econômica de todos os poderes executivos, com raríssimas exceções, em que não houve grandes eleitores. Se a Dilma Rousseff disser eu apoio alguém, essa pessoa perde votos. Se o Temer for para a campanha, e ele foi muito esperto nesse sentido e não foi, porque se ele fosse para a campanha dizendo eu apoio alguém, perde votos. O governador, idem, não tem popularidade para entregar votos para outras pessoas. Lá na sua terra, em Minas Gerais, com a Muito menos. O Pimentel não tem voto para entregar, o Aécio não tem voto para entregar, o Paulo Garcia não tem. Exato, ali é uma exceção interessante. Mas, em geral, poderes executivos estão com baixa avaliação. O Haddad, por exemplo, que era o prefeito, não consegue se viabilizar. E aí você entra num dilema tático. Por quê? O chefe de um poder executivo que não pode te entregar votos e popularidade, por outro lado, te entrega uma legenda com tempo de TV, te entrega acesso a lideranças locais, te entrega toda uma compreensão de um processo eleitoral com toda bons marqueteiros. Exato. Máquina. Quando isso acontece, qual é o ponto? Eu acho que o político deve evitar os chamados sinais ambivalentes e correr em uma linha reta, porque pelo menos preserva o seu discurso. Eu vou dar um exemplo com a eleição de São Paulo. O que é o sinal ambivalente? É ser dúbio? Aí que tá. Todo mundo deve se lembrar quando o Aloysio Nunes Ferreira se candidatou ao Senado por São Paulo. Há uma época em que, se você quisesse fazer um amigo no Brasil, seu carro furou o pneu, você para na borracharia, quer ficar amigo da pessoa que vai consertar o carro, você falava mal do Fernando Henrique Cardoso. A popularidade do Fernando Henrique Cardoso era baixíssima naquela época. O que o Aloysio Nunes Ferreira fez? E era uma candidatura majoritária para o Senado, eu sou o candidato do Fernando Henrique Cardoso. Porque ele poderia perder aquela eleição, mas mantinha um discurso para o dia em que o PT não tivesse mais tanta popularidade. O próprio PT soube fazer isso quando o FHC tinha alta popularidade, no caso do Real. Criticou o Real, disse, nós não estamos com esse programa, perderam uma eleição, mas mantiveram um discurso. Qual que é o exemplo contrário, né, dos chamados sinais ambivalentes? José Serra, quando aparece candidato a presidente, diz, eu sou o candidato da continuidade sem continuismo e acho que o governo até está muito bom, mas eu quero mudar. O eleitor não entende um sinal ambivalente. Então, talvez fosse mais interessante para o candidato Vanderlan dizer, olha, eu sou o candidato do governador Marconi Perillo, defende lá o governo, as obras que fez, porque mesmo que ele, neste momento, não experimente um êxito eleitoral, mantém um discurso político. E aí ele consegue sobreviver para o ciclo político posterior. O eleitor não gosta de ambivalência. No que tange ao Íris, eu acho que há uma resiliência da figura, dos mandatos que ele fez, de modo que ele conseguiu dizer, pois é, cidadão de Goiânia, você se sentiu traído por essa gestão? Eu também, mas eu tenho a minha própria gestão para apresentar. Do ponto de vista da comunicação política, foi muito sábio. Ele percebeu que era um nome muito maior do que o do Paulo Garcia, e disse, assim como eu votei nele, você, eleitor, também o fez. Vamos juntos reparar esse problema? Ali ele conseguiu acertar a comunicação política e não sofrer, embora tenha sofrido algum desgaste pelo Paulo Garcia, e não sofrer tanto desgaste. Teve um outro ativo também. O PT lançou a candidatura própria. Então, com isso, ficou confuso. Assim, ele esteve aliado ao Paulo Garcia em 2012, mas agora, como o PT tem candidatura própria, é autêntica essa separação. Com isso, ele consegue sobreviver. Vamos só para o intervalo, Marcelo, a gente abre com a sua pergunta, daqui a pouquinho nós voltamos. Aí já abro. A social-democracia brasileira tem um pouco de pimenta malagueta. Você sabe o que é pimenta? Não. Então eu expliquei o que era pimenta. A social-democracia num país como o nosso não pode ser igual à espanhola, nem mesmo à espanhola, muito menos à alemã. Nós, aqui, quando queremos fazer as reformas internas, nós vamos proceder, tocamos no interesse internacional. Lá não, eles fazem o que querem internamente. Então, a social-democracia do terceiro mundo é diferente de lá.
Cuidado! O mosquito da dengue tem várias faces. Por isso, devemos impedir que ele procrie. Encha de areia os pratinhos dos vasos das suas plantas. Guarde as garrafas sempre de cabeça para baixo. Mantenha bem tampados tonéis e barris d'água. Faça a sua parte. O Roda de Entrevista desta semana faz uma análise do resultado das eleições municipais que terminaram nesse domingo com o segundo turno em alguns municípios do nosso país, inclusive, é lógico, como você sabe, aqui em Goiânia. E o nosso convidado especial, o professor Francisco Tavares, do curso de Ciência Política da Universidade Federal de Goiás. O Marcelo Heleno estava com uma pergunta pronta quando eu interrompi, Marcelo. Bruscamente, né, Enzo? Comercial. Professor, a gente estava conversando aqui, quando acontece, chegamos ao final da eleição, temos o resultado. De quem é a responsabilidade, de quem é a culpa pela vitória ou pelo fracasso? Mais uma vez, isso é multifatorial, né? É claro que, do ponto de vista do eleitorado e da equipe partidária, a responsabilidade é de quem encabeça a chapa. É o candidato. Porque, em última análise, quem encabeça a chapa tem poder de veto sobre a equipe de marketing, quem encabeça a chapa tem poder de veto sobre as alianças. Vamos lembrar do Lula em 2002, quando ele disse, se não for dessa maneira, eu não saio mais candidato. E foi da maneira dele, que aliás nem é da minha preferência, aquela coisa de carta ao povo brasileiro, Lulinha, de uma paz e inflexão amor. à direita, exato. Mas ele disse, eu só vou me candidatar nesses termos. Portanto, quem mais se expõe, quem vai governar caso aquilo Quem vire dá o êxito, tom. quem vai indicar o secretariado e quem pode desistir a qualquer momento, porque inclusive não é um profissional daquilo, é o cabeça de chapa. Esse é o primeiro responsável, seja pelo revés, seja pelo êxito. Então, se ele aceita uma aliança, se ele aceita uma proposta, se ele aceita um tipo de Tem que propaganda, assumir a responsabilidade, é ele, né? Acho que sim. Então, não há dúvida, no final, se isso deu certo ou deu errado, a culpa é de quem? Do candidato, não é? Se eu trabalhasse em campanha, infelizmente, eu costumo dizer que é um jogo que eu fico lá na tribuna apenas analisando as jogadas e definitivamente não quero entrar, mas eu acho que se eu colocasse as minhas mãos nessa história, eu diria que, terminada uma campanha, antes de encontrar um culpado, eu procuraria uma solução para a próxima campanha. Ou seja, tentar objetivo e analiticamente dizer qual foi o erro da comunicação, qual foi o erro na construção das alianças, qual foi o erro no debate com o próprio eleitorado, na construção do programa, na pré-campanha, antes de encontrar o culpado. Só que para você fazer isso é necessário ter muita humildade e dizer o seguinte, pessoas que trabalharam comigo, fiquem tranquilas, eu assumo toda a responsabilidade, porque as pessoas já ficam mais desarmadas, e agora vamos pensar ponto por ponto o que acertou e o que errou. Meio técnico de futebol, né? A culpa de perder o título assume a responsabilidade. é minha. Agora, Professor Tavares, mas em São Paulo, o Dória, ele disse que ele não era político, ele se mostrou como empresário, como novo, e deu certo, ganhou do primeiro turno. E o Vanderlan Cardoso usou a mesma estratégia. Ele chegou a dizer que ele não era político de carreira, que ele era empresário e que ele estava representando o novo. E por que aqui não deu certo? Porque não deu certo por conta da campanha do Vanderlan ou pelo poder do Iris Rezende? Só completando aqui. Belo Horizonte, o Calil foi nessa linha do diferente, Anápolis aqui, o Roberto Dória também na linha do diferente deu certo. É porque eu acho que o processo eleitoral nunca pode ser explicado só por um fator. Este, de fato, daqui a pouco a gente pode falar um pouco sobre abstenção, votos nulos, etc., é um momento eleitoral em que as pessoas estão descrentes dos chamados políticos tradicionais. E quem, portanto, se apresentou dessa maneira, ganhou alguma coisa com o eleitorado. Mesmo que isso não correspondesse à realidade dos fatos. Dizer, por exemplo, que o João Dória não é um político, uma pessoa que está envolvida com o Estado, que faz negócios com o Estado, que tem relações com o PSDB, imemorialmente, no mínimo, não ser exatamente preciso quanto aos fatos. Mas ele conseguiu se vender dessa maneira. É ser desonesto ou ingênuo. Eu acho que o próprio caso essa imagem. O próprio caso de Belo Horizonte, do Alexandre Calil, também. Ser presidente de um time grande como o Atlético Mineiro, dizer que não é envolvido político, com poder, não etc. tem como. Agora, do ponto de vista das outras explicações, o que acontece? Quanto mais eu converso com cientistas políticos lá em Belo Horizonte, de onde eu vim, fica claro que o voto Calil é um voto de protesto, é um voto contra os políticos de partidos tradicionais, indubitavelmente. Mas é muito claramente também um voto anti-Aécio.
É um voto para dizer, queremos impor uma nova derrota a Aécio Neves na sua cidade, na sua base eleitoral. Até conversando informalmente. Né? Eu falei com várias pessoas de várias origens em Belo Horizonte, eles diziam, eu vou votar nesse Calil só para o Aécio perder. Então, é um outro ingrediente que aparece. O voto pró-Dória também é um voto de descrença, de não político, mas é claramente... Primeiro, uma rejeição ao PT. Segundo, um enraizamento que o PSDB possui em São Paulo. O PSDB ganha eleições em São Paulo com muita frequência e o governador Geraldo Alckmin consegue, né, se desvencilhar dos escândalos, e não são poucos, diga de passagem, se desvencilhar dos problemas com protestos que ele teve, também não são poucos, e de alguma maneira ele se coloca viável do ponto de vista eleitoral. Eu diria que nessas eleições no Brasil, a liderança política que mais se arriscou foi Geraldo Alckmin. Por quê? Ele dividiu o próprio partido. Não aceitou Andréa Matarazzo como candidato. Lançou alguém que no partido não contava com uma maioria a princípio, que é o João Dória, correndo o risco, de perder as prévias, o que seria um desastre para o governador do estado perder as prévias do seu partido na capital. 2, de ser derrotado de maneira muito acachapante no processo eleitoral. Quando ele ganha de maneira contraintuitiva esses 2 processos, sai com uma musculatura política, num contexto em que Aécio perde na sua cidade e em que o Serra está envolvido aí com os 23 milhões da Odebrecht, está tendo dificuldade até para se apresentar retoricamente da maneira mais articulada, ele realmente consegue se cacifar como um nome muito forte no PSDB. Mas em março era muito difícil alguém fazer esse tipo de prognóstico, ele correu riscos muito altos. Então, para voltar, eu acho que, de fato, os chamados não políticos ganharam algo com isso. Essa é uma condição, portanto, que influencia um processo eleitoral, mas como Goiânia claramente indica, não é uma condição suficiente. Agora você falou da sua Belo Horizonte, né? Não vamos votar no Calil para não votar no Aécio e muito menos no Pimentel, no PT, ou seja, nem PSDB, nem PT. Junho de 2013, tudo isso ainda é reflexo, porque você citou agora a Espanha, né? Agora há pouco Espanha, Grécia, e eu me lembro num artigo na Folha de São Paulo, o Vladimir Safatli, né, o sociólogo aqui de Goiânia, ele disse à época que PT e PSDB eram modelos esgotados, que tenderiam a acabar. Essa eleição não mostrou isso para o PSDB. Nem vamos dizer que o PT vai acabar. Mas você acha que esses partidos, esse modelo cumpriu a sua parte na história? Eu acho que o Vladimir tem toda a razão quando ele diz que a nova república acabou. Aquele arranjo que se estabilizou no pós-impeachment do Collor, com PSDB pela centro-direita, PT pela centro-esquerda, ambos implementando governos muito semelhantes, né, sob a égide fiscal da Lei de Responsabilidade Fiscal, de uma pauta austera, apesar do PT ter políticas sociais relativamente inclusivas, não destoa muito significativamente do modelo neoliberal. Acaba de sair um livro do professor Danilo Martuscelli indicando isso com dados, a base dos dois históricos. É social-democracia em momentos históricos É uma diferentes, retórica, né? social-democrata com governos claramente neoliberais, ambos. E eu acho que nesse aspecto o Vladimir tem toda a razão quando diz a nova república entra em um processo de saturação. O que é junho de 2013 nesse momento? Ainda é um momento de negação da maneira como as elites políticas atuam. Vocês não nos entregam mobilidade urbana adequadamente, e é precisamente a juventude quem vai cobrar isso. Vocês podem até nos entregar, e era um momento de crescimento econômico, algum emprego, algum direito de cidadania, mas isso não vira qualidade de vida porque não há distribuição de riquezas, e há uma explosão. Esta explosão no Brasil não deu origem, por exemplo, a um Podemos. E aí passa a ser interessante a gente pensar onde está aparecendo do ponto de vista eleitoral essa insatisfação brasileira. Vamos voltar para a Espanha. A primeira eleição, logo depois do 15M, foi vencida pela direita. Então é uma explosão populacional contra políticas neoliberais e o PP ganha as eleições. Os franceses colocam 1 milhão de pessoas na rua, mas num primeiro momento é o Sarkozy, da centro-direita, quem vence as eleições. Porque não é simples construir alternativas, ainda mais em países como o Brasil, com instituições fechadas, difíceis para os desafiantes, não é simples construir alternativas de poder. Isso não significa que elas não serão construídas no futuro. Nós tivemos uma abstenção acachapante no Brasil, e é uma abstenção, votos nulos, votos brancos, gente que não foi à urna, muito parecida com a que tem acontecido no mundo inteiro. As pessoas primeiro ficam descontentes e, ato contínuo, começam a tentar construir alternativas. Para falar sobre essa coisa do PSDB, né? O professor Carlos Machado, a professora Danusa Marques e o professor Luiz Augusto, do IESP lá do Rio de Janeiro e aqui da UNB, produziram um estudo muito interessante agora, quase que a toque de caixa, perguntando de onde vem essa abstenção toda. Tem algo muito interessante. PT perdeu votos, PCdoB perdeu votos,
Mas o PSDB e o PMDB, em termos de número de eleitores, não cresceram. Então, o que aconteceu nessas eleições? Por que a direita ganhou tanto? Porque ela conseguiu se manter, na verdade, perdeu pouco. O PT perdeu demais e isso foi para as abstenções. Então, a esquerda não consegue mais oferecer uma alternativa e eu tenho certeza, não existe vazio em política, que essa alternativa, em 8, 9, 10 anos, surgirá. Vamos para o intervalo e eu quero abrir o próximo bloco trabalhando com números que você falou sobre abstenções, até para ilustrar um pouco. Voltamos já já. A TV Cultura faz parte da minha vida. A TV Cultura é música, é diversão, entretenimento. A TV Cultura faz parte da vida da cidade de São Paulo. Por isso, eu sou fã da cultura. Aqui eles falam o que querem. Tem um bundamolismo rolando muito forte na televisão. Hoje a política o que é? Um balcão de negócios. Quem manda na escola de samba é o presidente da escola. Não é traficante nenhum. E escutam o que não querem. Não quer dizer nada o que você está falando. Que mulherzinha. Eu nem liguei. Ai de mim. Provocações. Preparem-se. Terça, 00:30. O convidado especial de hoje do Roda de Entrevista é o cientista político Francisco Tavares. Nós estamos analisando o resultado das eleições. No bloco anterior, você comentou sobre abstenções. Quero só pontuar. Por exemplo, Goiânia, abstenção, branco e nulo somaram 33,62%. Anápolis, nós temos que falar sobre Anápolis, hein? Esses três fatores, abstenção, branco e nulo, 36,62%. Belo Horizonte, 43,07%. Rio de Janeiro, 46,93%. Então, o nem esse, nem aquele está ganhando. Inclusive, teve algumas capitais que teve mais votos brancos, nulos e abstenções, somando tudo, do que quem ganhou, no caso do Crivella. Teve mais de 2 milhões de votos brancos, nulos. E tem mais um dado aí, se a gente quiser passar para a estatística, entre os prefeitos que se candidataram à reeleição, nós tivemos mais reeleições nas capitais, foram 75% de reeleições nas capitais. Nos municípios pequenos, onde seria mais previsível a reeleição, foi menos de 50%. Professor, o nosso telespectador de Anápolis está curioso para a sua análise sobre a cidade. Vamos aos números. O Roberto Duório, que é um novo na política, mas cercado de políticos tradicionais o apoiando, teve 51,23% dos votos. O João Gomes, atual prefeito, que sucedeu Antônio Gomide, extremamente bem avaliado, etc., 48,77%. Foi uma diferença de menos de 4 mil votos. Eu vou fazer o não existe o Mas você acha que se o João Gomes não fosse do PT, fosse do PT do B, ele ganharia a eleição? Ele era do PR. Ele era do PR antes do PT. Tivesse voltado para o PR. É claro que é difícil a gente trabalhar do ponto de vista condicional, mas de qualquer maneira, muitas pessoas vieram me dizer o antipetismo em Anápolis não foi tão forte, porque lá, de qualquer maneira, um candidato obteve mais de 30% dos votos. Eu diria que é um dos lugares em que talvez tenha sido mais forte. Vou dizer por quê. O Antônio Gomide foi eleito em 2012, e eu acho que todas as pessoas se lembram, com quase 80% dos votos. Quando, portanto, o seu partido cai de quase 80% dos votos para 30 e poucos, significa que perdeu algo como 50%. Vamos quantificar isso no eleitorado de Anápolis? São algumas milhares de pessoas abandonando um projeto de governo. Um governo municipal que não era especialmente mal avaliado. Por conseguinte, o ingrediente partidário e a rejeição ao PT, decorrente, claro, do impeachment da Dilma Rousseff, dos escândalos de corrupção, e eu diria principalmente do modo como o PT, no governo federal, frustrou seus eleitores ao apresentar um programa social-democrático e governar segundo uma lógica profundamente neoliberal, isso leva a um antipetismo que, acredito, sim, reverberou em Anápolis, o que precisa de mais estudo por parte de nós da ciência política. Por quê? Até muito recentemente, era comum dizer-se que em cidades de interior o elemento partidário não era tão relevante.
Até muito recentemente era comum dizer-se que uma cidade como Anápolis, em que há um ingrediente demográfico religioso mais preponderante do que em outros lugares, em que há um ingrediente da existência histórica da base aérea irradiando consequências sobre a cultura política, isso levaria a um menor enraizamento partidário. Eu diria que uma hipótese para se estudar o resultado das eleições em Anápolis agora é sim elemento partidário, e a gente viu, né, que o Roberto o tempo inteiro dizia ele é o candidato do PT, ele é o candidato do PT, e aparentemente isso funcionou. Ele prevaleceu em um processo eleitoral em que não sai como líder nas pesquisas. Então, esse é um elemento muito significativo. Claro que não tem como a gente dizer, e se ele tivesse se candidatado por outro partido? Bom, talvez esse partido não tivesse os mesmos recursos, também tivesse uma rejeição, mas é claro que o PT prejudicou, sem dúvida alguma, o desempenho das eleições. 2 detalhes. Anápolis, o ex-prefeito Antônio Gomide foi eleito com mais de 6% dos votos válidos para vereador. 6,09, mais de 11 mil votos. Suplicy, em São Paulo, 301 mil votos para vereador. O Antônio Gomide teve 11.647 votos, proporcionalmente o vereador mais votado do Brasil. E me parece, a gente conversava sobre a situação do PT, professor, o PT precisa dar uma resposta mesmo, enquanto instituição, enquanto partido da sociedade. Se não houver isso, vai ficar esse xícara. O momento é muito ruim, a ponto de, sexta-feira passada, a gente estava entrevistando na rádio o deputado Humberto Aidar. É dramática a situação. Há uma movimentação de alguns partidos de esquerda, considerados de esquerda e progressistas, como o PDT, por exemplo, que quer abrigar mais da metade da bancada do PT na Câmara Federal, dentro desse momento de preservar as bandeiras históricas da esquerda. E a previsão do deputado Humberto Aidar hoje é o seguinte: se a eleição estadual fosse hoje, o PT em Goiás não faria nenhum deputado federal e nenhum deputado estadual, a exemplo do que aconteceu na eleição para a Câmara. O PT nunca ficou sem representação na Câmara dos Vereadores em Goiânia. Não dá para você acreditar isso só a má avaliação do prefeito Paulo Garcia, porque realmente não há. Há uma rejeição, é claro que existe esse aspecto cada vez menos comprometido, menos compromisso de eleitor com o partido, mas o momento é muito ruim para o PT. O PT deixou, nessa briga, nessa queda de braço com Lava Jato, tudo, acabou sendo símbolo de corrupção. É uma imagem injusta, na minha opinião, injusta no comparativo, mas é isso que está pegando em cima do PT. Tem como reverter isso sem ter um reposicionamento do partido? Eu acho que essa questão deve ser respondida em 3 camadas, digamos assim, 3 etapas. A primeira é, por que o escândalo de corrupção alvejou logo o PT? A gente sabe que toda semana alguém do PSDB é citado nesses escândalos e em delações, etc. Que alguém do PMDB é citado, a própria cúpula do governo Temer. E por que logo o PT? Eu costumo me valer muito de uma tese de doutorado que levou muitos anos para ser elaborada e que virou um livro do professor Danilo Martuscelli, que agora está lá em Buenos Aires, em que ele analisa escândalos de corrupção no Brasil desde Getúlio versus Lacerda até o impeachment do presidente Fernando Collor. E ele percebe que a carta da corrupção comparece extraindo popularidade de um governante quando esse governante perde a sua base social de apoio e não consegue migrar para uma outra base. Fernando Collor, por exemplo, é eleito com o apoio de algumas elites oligárquicas, industriais, agrárias e em determinado momento, sem um partido, porque o PRN não era um partido que lhe desse sustentação, o Collor tenta migrar para uma certa elite financista. Ele não faz bem essa migração, aparece a carta da corrupção porque ele não tem base social e cai. O Lula, ali em 2005, migra de sindicalistas, funcionários públicos, intelectuais, né, que era a base do PT, a igreja progressista de esquerda, ele migra dessa base em direção a uma população proletarizada do Nordeste, que historicamente tinha sido base da Arena, do PDS, depois do PFL. E também? Acho que o termo lumpen talvez nem seja o mais interessante. Eu gosto do termo que o André Singer, no Brasil do Lulismo, chama de sobrepopulação superempobrecida, né? Que ele chama da nossa questão do Nordeste. O Lula, quando faz essa migração, se desestabiliza, porque ele está perdendo a sua base social, mas consegue migrar. Então vem o escândalo do Mensalão e ele é eleito por esse novo grupo social em pé em 2006. O que o PT fez em 2014? Todo mundo se lembra da campanha. Mais direitos trabalhistas, não vou reduzir direitos sociais, dizia Dilma Rousseff, nem que a vaca tussa.
tenta E a vaca acenar tossiu. novamente para uma população mais pobre. E a vaca tossiu. Exatamente. Quando assume o governo, ainda que não tenha chamado o Meirelles para o Ministério da Fazenda, como o Lula queria, tem uma política claramente neoliberal, sob o argumento, com o qual, aliás, eu não concordo, de que não havia outra alternativa, se distancia da sua base social. Num contexto explosivo, em que essa base, que em 2013 já mostrou que não tinha mais paciência com o PT, veja que 2013, além de junho, é o ano de maior número de horas paradas e de greves na história em que se mede isso do Brasil, mais do que 1989. E são greves chamadas pela base. A CUT não estava à frente dessas greves, o Paulinho da Força não estava à frente dessas greves. A minha própria categoria, professores universitários, um dia se reuniram lá sem o sindicato e falaram que era uma greve, estava acontecendo por todo o Brasil. Quando esse governo assume em 2014, as pessoas, portanto, já estão com pouca paciência. Mas, bom, ele assumiu, ele disse que vai implementar um programa mais à esquerda, vamos esperar. Não implementa, perde a base social. Quando você perde a sua base social, a carta da corrupção se torna fatal e governos caem. Eu gosto muito desse estudo do professor Danilo, porque eu acho que explica de maneira mais profunda por que corrupção derruba alguns governos e não derruba outros. É pular de um paraquedas para o outro e cair, né, Honório? Exato. Isso mesmo. Você está querendo dizer isso também, que se não tivesse a crise econômica, não teria, a corrupção não teria derrubado o PT. Indubitavelmente. E esse não é um problema, vejamos, apenas do Brasil. Para a gente voltar ao assunto das abstenções. Eu estou ministrando uma disciplina no mestrado agora e comecei uma pesquisa científica sobre a relação entre crise fiscal dos estados e democracia. A gente roda modelos estatísticos muito interessantes para os países da OCDE, isso já foi produzido, que mostram cientificamente... O OCDE, o que é? Os países da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. Países mais desenvolvidos, né? São 22 nações mais avançadas, que inclusive têm dinheiro para produzir esse tipo de pesquisa sobre a sua realidade econômica, enfim. E olha que interessante, existe uma correlação, ou seja, andam juntos, uma coisa influenciando a outra, entre política de austeridade fiscal, um Estado que gasta menos e que deixa mais dinheiro, por exemplo, para a dívida pública, e não comparecimento eleitoral. Diante dessa coincidência, cada vez mais austeridade, cada vez menos pessoas comparecendo às urnas, nós, cientistas políticos, fomos começar a produzir pesquisa de opinião, etc., para tentar entender por quê. E fica muito claro, a pessoa diz... Caso aprove, por exemplo, o PEC 241, o PEC 55, a própria lei de responsabilidade fiscal. Se eu votar em A, se eu votar em B, se eu votar em C, as coisas que o governo pode fazer são as mesmas, já que ele não tem dinheiro. Então não vou votar em ninguém. Hoje no Brasil, por exemplo, a diferença entre um governo de um partido e um de outro, dados os limites orçamentários, portanto crise econômica, é muito pequena. A menos que ele decida ampliar receitas, tributar grande fortuna, tributar dividendos, mas até agora não apareceu ninguém dizendo que vai fazer isso. Então o eleitor diz, bom, já que todos vão ter essas mesmas receitas e não tem dinheiro para entregar aquilo que eles estão me prometendo na campanha, eu paro de votar. Primeiro ele tenta a direita, depois ele tenta a esquerda, ele vê que os governos são idênticos, não vai mais votar. Na Europa, os modelos empíricos científicos já conseguiram demonstrar isso com muita clareza. O meu desafio agora é tentar ver se no Brasil esse mesmo fenômeno se repete. Eu acredito que sim. O senhor acredita que pode surgir uma terceira via, já que tem um desgaste da direita e da esquerda? Eu acho que algum agrupamento pela esquerda que tente, sobretudo, apresentar essa ideia de que as receitas do Estado podem aumentar, aquela coisa de que nos Estados Unidos chama de tributar 1%, buscar o dinheiro onde ele está, etc., etc. Quem conseguir se comunicar com o eleitorado indicando que pode fazer isso sem causar uma crise de fuga de capitais, eu acho que vai ocupar o espaço que o PT deixou vazio. Agora, claro que se é esquerda, a gente sabe como é que a esquerda cresce. Vai ter que fazer isso indo lá no bairro, tocando na casa das pessoas, pedindo adesão. Eu acho que vai levar tempo. Mas política não costuma ter muito espaço vazio. Então, em algum momento, ele é ocupado, mais cedo ou não. E como é que o senhor vê os movimentos sociais participando? Quando é que eles vão conseguir produzir agentes políticos e políticas para a sociedade? Você responde depois do intervalo? Vamos para o nosso último intervalo, daqui a pouquinho voltamos. Eu sempre me liguei muito na TV Cultura pela qualidade, pela criatividade em todos os seus segmentos. E eu me ligava muito, como eu sou ator, nos teleteatros de antigamente. Cheguei até a participar de um deles, né? Eu não fui e não sou simplesmente mais um telespectador da TV Cultura. Eu sou fã da TV Cultura.
as pessoas se prendem na palavra, se prendem na ortodoxia negativa da coisa, se prendem na exploração da busca espiritual, que infelizmente não tem como evitar, e esquecem o que é essencial, não explicar Deus e mergulhar na fé. Entramos no último bloco de hoje do Roda de Entrevista. Estamos analisando o resultado das eleições municipais, conversando com o nosso convidado especial, o cientista político Francisco Tavares. No bloco anterior, o Marcelo fez um questionamento sobre movimentos sociais. É um assunto interessante. Nós tivemos vários líderes comunitários eleitos como vereador em Goiânia, num número que parece que são 7, coisa que nunca aconteceu. Mas quando é que a gente vai ver os movimentos sociais transformando suas bandeiras em candidaturas, em propostas para ocupar não só cadeiras, mas governos também? Eu estudei por muito tempo movimentos sociais, eu gostava muito desse assunto, eu coordenei aqui na Universidade Federal de Goiás um núcleo sobre isso. E uma coisa que eu aprendi com o tempo é que a agenda e a dinâmica dos movimentos sociais não é necessariamente a da política institucional. E às vezes isso é bom, porque eles trazem, na verdade isso sempre é bom, porque eles trazem uma forma de se fazer política que oxigena a democracia para além dos estreitos canais da democracia representativa. Porque a democracia não é só o parlamento. O Rousseau lá atrás já dizia que, coitado do povo inglês, porque ele só é livre de 5 em 5 anos quando vai lá votar. E a ideia dos movimentos sociais é, portanto, trazer esse ativismo político para outros momentos. Se a gente pensar historicamente, não é pouca coisa. O direito de voto. O direito de voto feminino, os direitos de previdência e seguridade social, os direitos trabalhistas, a liberdade de expressão, vamos pensar os protestos de Berkeley nos Estados Unidos ali nos anos 60, e quase tudo que a gente conhece na paisagem democrática hoje é muito menos fruto de processos eleitorais, candidatos que se elegeram e fizeram reformas, é quase nada fruto de decisões judiciais, e é em grande medida fruto de pressões, organizações, reivindicações que num primeiro momento não eram bem aceitas, eram tidas como muito radicais, egressas de movimentos sociais. Então acho que a sociedade democrática tem que saber lidar com esses movimentos, entender que muitas vezes eles não atuam, atuam com um tom, com uma pegada. Eu às vezes não tenho a menor simpatia com a maneira como atuam, mas são fundamentais para garantir uma democracia oxigenada e que, sobretudo, amplie o rol de direitos que nós temos. Movimentos, por exemplo, como a gente conversava aqui no intervalo, eles são sempre minoritários. Quando você enche as ruas de pessoas, você coloca 2% da população nas ruas. Mas são 2% com uma qualidade representativa, às vezes muito mais oxigenada do que a do próprio parlamento. Então, eles têm uma outra dinâmica, um outro tempo, mas eu diria que nós, civilização ocidental, devemos quase tudo o que temos em termos de direitos fundamentais à ação desses movimentos. Isso é legítimo à esquerda e à direita? Eu acho que sim. Em geral, a literatura, Geoff Ellis e vários outros autores que trabalharam com movimentos entendiam que movimentos sociais eram apenas aqueles que desafiavam o status quo e não aqueles que pretendiam voltar para uma situação anterior, por exemplo, escravidão, que é o caso mais estudado, o surgimento da KKK nos Estados Unidos, e muito menos aqueles que querem conservar o status quo tal como se coloca. Hoje há quem diga que há sim os chamados movimentos sociais conservadores ou reacionários, aqueles que querem voltar para um outro terreno, que querem manter as coisas e, portanto, ligados à centro-direita. O ponto importante é pessoas reivindicando, protestando, fazendo exigências, às vezes numa perspectiva que a gente chama na ciência política agonística, adversarial, intensa. Isso não é necessariamente ruim para a democracia. Vamos pegar um exemplo no Brasil muito contemporâneo. Eu orientei uma dissertação de mestrado que estudou políticas públicas de mobilidade urbana. Vocês sabem que nas capitais, nenhuma candidatura competitiva em 2012 se apresentava sustentando o chamado passe livre estudantil como uma política tarifária. Depois de 2013, inúmeras capitais, ela utilizou uma técnica que chama análise comparativa qualitativa, com modelos computacionais, e ela foi vendo a correlação fortíssima entre o protesto de 2013 e essa política pública, que afinal se revelou querida, pretendida pela população. Então já é um saldo positivo dos movimentos sociais contemporâneos em termos de direito de cidadania. Eles fazem parte da nossa paisagem democrática. Agora eu quero voltar a falar do ex-presidente Lula,
muita polêmica, porque ele não foi votar nesse segundo turno, por ter mais de 70 anos, ele usou dessa prerrogativa, né, Marcelo? Deve ser. Agora, hoje, em sua primeira aparição pública, depois então do segundo turno, num evento com universitários de São Carlos, em São Paulo, ele disse, abre aspas, desgraça de quem não gosta de política é ser governado pela elite. E quem gosta é sempre minoria, é sempre a elite. Ele continua insistindo em querer dividir o Brasil entre elite e as pessoas que não são elite. Qual a sua avaliação, professor, desse primeiro pronunciamento do ex-presidente Lula? Que o problema do Lula não começa em 2002, quando ele se elege presidente, não começa em 2006, quando ele se reelege, e não começa agora nessa crise profunda do PT e da liderança dele. Para mim, isso vem desde as greves do ABC Paulista. Lula não é alguém que quer dividir o país. Lula, ao contrário, é alguém que quer sempre provocar um tensionamento para aparecer como conciliador, de tal modo que a sua liderança individual tente compor interesses que são irreconciliáveis. Algo messiânico. Vamos pensar, até. Exato. O que foram as greves do ABC nos anos 80? Aqueles operários radicalizaram e disseram, a gente quer democracia, a gente quer votar para presidente. Eles queriam fazer a greve na porta da fábrica. O Lula chegou, né, para o empresariado ali, para o próprio aparato da ditadura e falou, deixa comigo. E a gente tem os discursos, e ele disse, todo mundo vai para casa, ninguém mais protesta na frente da fábrica, vamos discutir apenas salário. Tem os vídeos do Lula dizendo, eu não vou criar nenhum partido político, isso aqui agora é apenas salarial, não vamos ameaçar o poder da ditadura militar. E, historicamente, o Lula é essa pessoa que pega o microfone e diz, os banqueiros nunca ganharam tanto dinheiro como no meu governo. E se tem uma coisa que a gente aprende na ciência política, lá com os alunos da graduação, a gente ensina isso para eles no primeiro dia de aula, é o seguinte, política é poder, poder é conflito. Não é possível agradar a todos. Então, o político tem que ter lado. Se ele, por exemplo, no caso da política municipal, está a favor de determinados concessionários do serviço de transporte, ele está contra outras políticas de mobilidade urbana, como, por exemplo, a cicloviária. Se ele está a favor do uso da terra para uma determinada finalidade, ele não vai poder agradar os ambientalistas que querem outro grupo. Em política, você sempre agrada alguém desagradando o outro. O Lula sempre foi essa ilusão da conciliação ao redor da sua liderança carismática. Tem um autor lá do século XX, década de 40, que dizia que essas lideranças carismáticas que querem se colocar para além do conflito que acontece na sociedade são como uma bola em cima de uma pirâmide. Em algum momento vai cair para algum lugar. Aquele conceito de Max Weber, da liderança carismática, que está acima de tudo. Talvez até uma mistura desse conceito com o próprio conceito marxiano da liderança bonapartista, que quer se colocar para cima dos conflitos que existem na sociedade, dizendo, deixa que eu resolvo e concilio todos. O Lula é esse conciliador, historicamente. Mas isso não pode ser feito por todo o tempo. Agora, a Honória colocou da divisão do país, né? Que o Lula estaria querendo dividir, mas eu trago para questionamento. Mas o Brasil não é um país dividido, um país que viveu 388 anos de escravidão? Levanta essa questão. Eu acho que sim. Hoje nós somos um país industrialmente relativamente avançado. Hoje nós somos um país já urbanizado, que ainda tem níveis de concentração de renda, segundo o índice de Gini, próprios dos países africanos. Nós somos um país hoje com condições de produção de riqueza, como só as grandes potências conseguem fazer, que ainda tem níveis de violência, por exemplo, próprio de países em guerra civil. A gente volta então, de fato, é um país estratificado. Se não me falha a memória, o Marcelo pode me ajudar, do Edmar Baixa, se não me engano, economista, na década de 1980, disse que o Brasil era a Belíndia, uma mistura de Bélgica com a Índia. Esse conceito está... eu acho que esse diagnóstico do Baixa está correto. O problema é o que ele propõe para resolver. Eu não costumo... Agora, em relação ao Lula também, só uma observação, ele faz questão de esconder que ele integra essa elite, que seja uma elite política, mas ele integra a elite do país. Ele não é qualquer um, ele não é... Está longe do movimento sindical, está longe daquela época do sindicalismo, né, professor? Independente de pedalinho, cobertura e tudo. Não, um cara que transita com alto poder, né? Com alto poder, ele faz parte da elite. Eu acho que a história do Lula e do PT precisa ser contada, principalmente a partir de escolhas que foram sendo feitas ainda na década de 80. Por exemplo, o partido ali, em meados da década de 80, decide subtrair competências decisionais dos seus núcleos e entregá-las a parlamentares e a dirigentes do partido.
Quando faz isso, ele tende a se isolar precisamente das bases populares que o ativaram e que o permitiram crescer. Esse é um processo que vem, então, ao longo dos anos e que se transforma depois no mais cético e realista jogo eleitoral com tudo o que isso envolve. Quando você estava na década de 80, tinha um núcleo de engenheiros petistas, núcleo do bairro não sei o que petista, as pessoas viviam de vender estrelinha. Isso era um partido. Outro partido é aquele em que apenas parlamentares e dirigentes decidem, as bases só aparecem para votar e depois vai lá na Odebrecht pedir para financiar a campanha. É claro que esse partido não poderia mais se manter como uma proposta para, por exemplo, reduzir essas históricas e profundas desigualdades. Então, o senhor defenderia, então, que uma das saídas do PT seria refundar o partido, porque existe uma linha do PT que fala que tem que ser refundado. É possível fundar um partido? Uma refundazione, como o PT hoje está numa luta interna muito profunda, né, entre o grupo da Mensagem ao Partido, o grupo da CMB, antiga articulação ao qual o próprio Lula pertence, e alguns grupos ainda mais radicais, como, por exemplo, a Corrente do Trabalho. Então, hoje existe uma luta interna no PT, alguns querem antecipar o Congresso do Partido já para esse ano, para tentar repensar como ele vai se comportar. Enfim, eu não sou petista, não sou filiado a nenhum partido, mas se eu pudesse dar uma sugestão para o PT, eu diria o seguinte: a melhor maneira de refundar o partido é entender que, nesse momento, ele não pode mais querer ser hegemônico na esquerda e vai ter que ser apenas mais uma contribuição em um vasto leque de atrizes e atores sociais, como os movimentos de junho, os novos movimentos feministas, os novos movimentos que se organizam na internet, os movimentos de ocupações de escolas. E o PT vai ter que entender que ele não vai controlar todos esses movimentos, mas vai ser apenas mais um participante de uma esquerda que se reorganiza no Brasil. Eu diria que a única chance que o PT tem de sobreviver é esse exercício de humildade aderindo a um outro projeto. Porque se ele tentar cooptar esses novos ares da esquerda brasileira para dirigi-los de acordo com a sua lógica burocrática, ele vai prejudicar esses novos ares e não vai ressuscitar eleitoralmente, porque se tem uma coisa que a gente aprende com um autor lá na política chamado Anthony Downs, é que eleitor não é bobo. Nós temos só 2 minutos, você deu a dica para o PT. E para o PSDB, que foi um vencedor nessas eleições, o que é que você falaria para o PSDB? Acho que o PSDB vive hoje uma necessidade de resolver o problema da sua luta interna. Nós temos ali 3 lideranças que não se São entendem. Paulo contra o resto. Geraldo Alckmin, José Serra e Aécio Neves, 2 deles estão em São Paulo. E essa luta interna do PSDB pode, a meu juízo, criar problemas para a própria institucionalidade brasileira. Eu vou dizer por quê. Como o PT tem dificuldades em lançar uma candidatura viável para a presidência, como o PMDB não vai lançar Temer, como o Ciro Gomes é ainda apenas uma proposta, mas a gente sabe que até pelos arrobos verbais, etc., ele tem dificuldades em se viabilizar, o PSDB começa a se agigantar. E foi muito bem votado para as prefeituras agora, assim sucessivamente. O que acontece? Se eles percebem que não tem um nome, podem, por exemplo, coadunar-se com uma transformação legislativa propondo um país parlamentarista para 2018, de modo que eles discutam ali primeiros ministros que se sucedem uns aos outros, com Aécio, Serra e Geraldo Alckmin. A meu juízo, isso não é bom, esse tipo de mudança institucional, esse tipo de solavanco institucional na vida brasileira. O problema do PSDB hoje, portanto, é a sua luta interna com essas 3 lideranças. Bom, pena que o nosso tempo está acabando, né? Um assunto tão envolvente, tão apaixonante. Mas o senhor não deu a solução, faz um Big Brother com os 3? Bom, eles têm que se entender. Tem mais gente querendo participar. Mas pode ser um problema bom também, tendo 3 candidatos fortes. Desde que isso não leve a uma dinâmica fratricida dentro do próprio partido. 30 segundinhos. E o governador Marconi Perillo, que pretende, o governador de Goiás pretende alçar voos fora de Goiás. E vai lutar pelas prévias. Exatamente. Ele disse essa semana. Ele deu uma entrevista ontem, né, dizendo que, se precisar, pode até disputar as prévias. A gente sabe que, a meu juízo, isso não é bom, mas a política brasileira ainda é uma política muito, é um termo que eu usei no artigo que eu escrevi há pouco tempo, sudeste-excêntrica. É muito difícil alguém fora daquele eixo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, se viabilizar numa candidatura à presidência. Teve o caso do Collor, que veio de Alagoas, mas era um momento de transição democrática. Os partidos ainda controlam as suas máquinas, fundamentalmente a partir do Sudeste. E eu acho que nesse momento há que se trabalhar com esse cenário, de uma prevalência sudeste-excêntrica na cena política para a presidência da República. Essas coisas mudam, né? Mas nesse momento eu acho que esse ainda é um cenário prevalecente. Bom, infelizmente nosso tempo acabou. Agradecemos muito a sua participação, nosso convidado especial, o cientista político, professor Francisco Tavares. Uma boa noite e muito obrigado. Sou eu quem agradece, uma boa noite para vocês e para todo mundo que está assistindo. Agradeço a Honório Edits da Rádio Vinha FM e o Marcelo Heleno da Band 820 AM. Muito boa noite. Muito obrigado. Bom ter vocês com a gente aqui.
Prazer foi meu. Isso aí, gente. Nossa, mas dava para conversar 2 horas.